A regra é clara: como promover integridade nos esportes. Com os esportes cada vez maiores e mais importantes, surge o questionamento: como promover a integridade competitiva e o fair play em jogos e competições? Maria Oliveira Tamelini e Rodrigo Tamelini Aires, da Gamer Safer, discutem como encarar desafios tecnológicos e culturais para prevenir trapaças, crimes, fraudes e comportamentos abusivos. Esse painel é originalmente em português e tem tradução simultânea em inglês. Então, gostaria de chamar aqui para a tela a Maria Oliveira Tamelini, o Rodrigo Tamelini Aires e o nosso moderador, Pedro Zambon. Pessoal, a tela é de vocês. Boa apresentação. Obrigado, Bruno. Bem, gente, sejam bem-vindos aí a mais um conteúdo do Big Festival, que está muito bom. É um prazer estar aqui mediando essa mesa com a Maria e com o Rodrigo da Gamer Safer. E eu queria começar, lógico, com as introduções, né? Pedir para os nossos convidados falarem um pouco sobre vocês, sobre a Gamer Safer, antes da gente entrar exatamente aí no nosso tema de hoje. Bom, deixa eu começar então. Meu nome é Rodrigo Tamelini. Um pouquinho da minha trajetória profissional, eu tive uma carreira corporativa tradicional em cargos executivos em grandes empresas de tecnologia, como Asus, LG e Intel. Dentro da Intel eu tive a oportunidade de juntar minha carreira com a minha paixão, que são os games. Eu trabalhei dentro da divisão de games da Intel aqui no Vale do Silício, na Califórnia, durante uma série de anos. E há quase 2 anos faço parte do time da Gamer Safer, que a gente vai falar um pouquinho mais durante a apresentação de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Maria. Eu sou a Gamer Safer é a minha segunda empresa. O meu background, a minha experiência é toda em impacto social. E eu combinei essas paixões com o mundo dos games. Eu sou uma gamer, meus filhos são gamers. E a minha visão é tornar esse mundo mais inclusivo, diverso para todos. E bem, antes da gente começar a entrar no assunto de fato, nessa questão da integridade, da segurança aí no ambiente dos jogos online, dos esportes, eu queria que vocês descrevessem rapidamente para quem está acompanhando a gente, que não está tão inteirado sobre esse cenário, como que é esse cenário competitivo dos games, né? O que envolve isso? Legal, acho que é uma boa a gente começar explicando um pouquinho o cenário competitivo, porque eu acho que vai além da percepção de algumas pessoas. Quando a gente fala de esportes, muitas vezes as pessoas têm essa concepção das grandes estrelas, os torneios globais, os milhões de viewers, né? E essas premiações que são muito robustas, né? Mas, na verdade, o esportes é um cenário competitivo muito mais abrangente. Ele começa lá no nível amador, e tem uma escala muito grande. Você tem diversas plataformas, você tem perfis de jogadores muito variados, que têm motivações completamente diferentes. Então, assim, uma analogia que a gente normalmente faz com o esporte tradicional é como acontece com o futebol, né? O nível profissional ele é muito sólido, você tem os estádios, você tem os patrocinadores, as grandes estrelas, mas você tem aqueles torneios, aqueles milhares de torneios de vizinhança no condomínio do prédio, onde os jogadores são muito apaixonados e investem bastante tempo e dinheiro para competir, né? Então tem motivações diferentes, né? Então, esporte segue essa mesma lógica. A gente tem esse segmento que é o amador, o semiprofissional e o profissional, né? Então, competições com grandes premiações, com pequenas premiações ou sem premiações quaisquer, né? Elas têm diferentes formatos. Você tem algumas que são torneios relâmpagos, né? Começam e terminam em uma questão de minutos, até longas temporadas. Você tem torneios abertos, você tem torneios que são fechados somente para quem é convidado. Tem torneios que exigem inscrições pagas, tem outros que são completamente gratuitos. Então, cada um desses ambientes competitivos tem as suas nuances, tem diferentes necessidades, inclusive na perspectiva de segurança e de integridade competitiva, que é o tópico do painel de hoje. E a gente vem assistindo, uma coisa que é bem interessante, a gente vem assistindo uma crescente, né, da combinação desse cenário de esportes com educação, né? Então, o aumento dos esportes como plataforma que consegue entregar a bolsa de estudos e que consegue também entregar diversos conteúdos, né, para ensinar as novas gerações de gamers, né, sobre diferentes habilidades e até conectar com o próprio conteúdo curricular também, né? Então, acho que esse é uma coisa que é bem bacana que a gente vem assistindo e eu gosto muito. Uma paixão também que eu tenho.
Muito bom. Eu acho que essa explicação dá para quem está assistindo a gente essa complexidade que é o cenário competitivo, né? O quantas facetas, tipos de competição, formas que não são só os campeonatos patrocinados aí e organizados por grandes instituições, existem ambientes muito menores e muito mais pulverizados aí que envolvem esse universo. Convido aí o público para já ir mandando perguntas que vocês têm aí sobre esse tema, mas eu queria começar então a abordar o nosso problema central, né? Então, dentro dessa complexidade que a gente vê nos jogos online, nas competições, nos campeonatos e todas essas vertentes aí que vocês acabaram de escrever, quais são os principais desafios para gerar esse ambiente seguro, né? O que tem de problema que pode acontecer e que vocês têm visto acontecer nesse cenário competitivo? Eu acho que os principais desafios são as fraudes, né? Porém, toda essa discussão a respeito de toxicidade tem tido um papel crescente dentro do ecossistema, tá? Então, a gente normalmente vai pontuar esses dois pilares de desafio. Quando a gente fala de fraude, assim, as coisas mais comuns que a gente vê, e naturalmente, né, dependendo do tipo do seu ambiente competitivo, isso pode mudar um pouco, mas de uma forma geral, o que a gente vê é a existência de contas falsas ou contas duplicadas. E aí é basicamente um jogador que cria uma série de diferentes contas num torneio online para aumentar as chances dele de ganhar aquela competição, né? Então, fraudes relacionadas à identidade. Existem fraudes relacionadas ao nível do jogador. Muitas vezes o pessoal até associa isso com a prática de smurfing, né? Então, basicamente, eu sou de um nível muito mais alto, mas eu tenho uma outra conta de um nível mais baixo para facilitar as minhas chances de ganhar um torneio mais amador ou um torneio mais de entrada, né? E existem outros desafios também, que aí acontecem muito mais no cenário um pouco mais próximo do profissional, que é a questão de match fixing, né? Que é basicamente dois times meio que combinarem quem é que vai ganhar, porque tem um cenário de apostas acontecendo por trás daquela competição, né? Então, é quando as equipes acabam montando um cenário fraudulento ali de competição, porque estão tentando ter algum tipo de benefício financeiro por trás. Então, assim, majoritariamente o cenário de fraudes está ali. Obviamente, a gente fala toda a parte de cheating, né? Então, você usar ferramentas ilegais também acaba entrando dentro dessa perspectiva. Eu acho que no outro pilar, os desafios de toxicidade, a gente vê em quase toda a plataforma digital hoje, né? Cenário de bullying, de assédio, de discurso de ódio, de racismo, de sexismo e assim por diante, né? Então, acho que a Maria pode até mencionar um pouquinho mais aí o desafio de sexismo dentro do segmento de esportes. Acho que essa é uma questão que acaba diminuindo a quantidade de mulheres que se interessam em competir profissionalmente, inclusive, né? Então, se a gente não cuida desse pipeline e não torna esse pipeline saudável, né, para ela chegar lá na frente e querer competir, dificilmente a gente aumenta, né, a diversidade e torna os games, né, de fato, ambientes para todos, né? E, inclusive, recentemente, aqui nos Estados Unidos, né, saiu uma pesquisa que 90% das bolsas de estudos que foram entregues, né, dentro de esportes foram para male players, né, para homens. Uhum. Então, a gente realmente, né, tem um desafio aí de ecossistema em que vários grupos e vários interesses e várias organizações precisam atuar em conjunto para entregar, né, essa experiência mais diversa. É muito interessante isso que você falou, Maria, porque no fim das contas também geram consequências econômicas para as empresas que estão por trás desses campeonatos, desses jogos, né? Então, se existe uma indústria e um ecossistema e dentro disso, dessas comunidades, uma toxicidade por uma parte de players, você está perdendo público, você está perdendo, por consequência, dinheiro, né? Então, é bem interessante como isso não é só uma importante estratégia de inclusão social, diversidade, mas também é um importante desafio econômico para essas empresas, né? Quando a própria comunidade acaba atrapalhando a expansão daquele jogo para um público mais amplo. Que outros desafios aí que vocês identificam, outras consequências que vocês identificam com esses desafios que vocês listaram? Que outras coisas podem gerar para aquele jogo, para aquela comunidade, para aquele ambiente competitivo?
Eu acho que a Maria começou a endereçar isso, né? Normalmente a gente olha isso como um funil. Então, esse tipo de desafio ele acontece desde o amador até o nível profissional em diferentes proporções, né? Mas se você está realmente no nível amador querendo evoluir para o nível profissional e você começa a encontrar esse tipo de desafio, vendo gente trapaceando, vendo gente sendo racista, sexista ou alguma coisa nesse sentido, isso vai tirando a sua motivação e vai basicamente tirando os grandes talentos que a gente pode ter dentro do ecossistema, né? Então, na perspectiva do jogador, né, a gente realmente compromete o caminho profissional da profissionalização do jogador nesse sentido. Mas, obviamente, eu acho que também existe, como você até mesmo já começou a abordar, tem a questão financeira por trás disso, né? Então, é um risco tremendo para as plataformas de torneio, todos esses desafios, porque majoritariamente todos eles têm aí uma grande dependência dos patrocínios, né? E obviamente nenhuma marca quer ficar associada com algum tipo de escândalo de fraude ou algum escândalo que possa acontecer numa determinada competição, né? E existem já uma série de casos que a gente acompanha mundo afora aí que ligas e torneios acabaram perdendo patrocínios relevantes justamente por não ter conseguido endereçar esses problemas da forma apropriada. Então, a credibilidade das plataformas fica realmente em risco, trazendo consequências financeiras para o segmento. Maravilha. Maria, tem alguma coisa a complementar? Eu ia só acrescentar, né, que falando um pouco, não de esportes, mas dos, né, jogos multiplayer em geral, que a gente sabe que 68%, né, dos jogadores experienciaram algum assédio severo, né, nos jogos principais, né, e como consequência, 28% desses jogadores que passaram por essas experiências deixaram de jogar esse jogo ou priorizaram outros jogos, né? Jogaram menos aquele jogo por causa dessas experiências, né? Então, falando do ponto de vista do player, claro que é uma experiência muito ruim, e eu falo até dentro da minha própria experiência, né? Eu acabei priorizando certos jogos porque eu senti que era uma comunidade mais welcoming, né? Mais bacana para mim. Uhum. Então, mas tem esse lado financeiro também, né? Que você coloca muito dinheiro para você trazer o player para jogar uma vez, e aí, se ele tem uma experiência, né, com uma comunidade que não é receptiva, que tem, né, essa experiência de toxicidade mais severa, você acaba perdendo todo esse investimento, né? Então, é um pouco esses dois ângulos, né? Para o jogador, claro, a gente quer promover um impacto, uma experiência boa para ele, mas também para o lado do negócio, você acaba tendo muito user churn, né? Então, são esses dois lados da moeda. Então, fica a dica aí para você, game dev ou publisher, que está gastando milhões com user acquisition, não adianta nada você adquirir o usuário, ele chegar lá e não ficar feliz com a comunidade, não ser recebido pela comunidade, né? Então, a importância desse tipo de coisa. Eu vou trazer uma pergunta aqui para a gente já começar a discutir um pouco as soluções, né? Uma pergunta do público. O que dá para fazer nesse cenário? Tem uma pergunta que fala assim, né? Que como são identificados os cenários de trapaça, como que são as punições a esses jogadores, então como perceber que essas trapaças acontecem, que esse fair play não está acontecendo e de que forma punir adequadamente? Eu acho que é uma excelente pergunta, tá? Assim, indiscutivelmente, as plataformas, de uma forma geral, têm colocado cada vez mais esforço na perspectiva técnica e de pessoal para identificar essas práticas abusivas e, eventualmente, punir os jogadores que fazem isso. E a maior parte das punições, pelo menos no segmento competitivo, se você usa um cheating, se você usa alguma coisa nesse sentido, você vai ser banido. Qual é o grande desafio? Hoje a gente tem dentro das plataformas um nível de anonimidade muito grande. Então, se eu faço o banimento de uma determinada conta, muitas vezes esse fraudador, que é um fraudador profissional, o cara está ganhando dinheiro através de fraude, ele tem essa motivação financeira, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma série de outras contas falsas, né, para voltar para o cenário competitivo e tentar repetir esse comportamento inapropriado, né? Então, assim,
obviamente, conseguir trabalhar esse cenário de verificação e autenticação dos jogadores é uma das grandes tendências dentro do cenário competitivo de esportes. E aí, até falando um pouquinho do que a gente faz na GamerSafer, isso é basicamente uma boa parte dos serviços que a gente oferece para o segmento de esportes hoje, para as plataformas de esportes. Então, através da nossa tecnologia, a gente basicamente está fazendo a verificação e autenticação do usuário para ter certeza de que quem está competindo aquele torneio online é realmente quem deveria estar competindo. E se eventualmente essa pessoa for banida pela plataforma, que ela não consegue voltar através de alguma outra conta falsa, um alt account e assim por diante. Né? Eu acho que... Isso... Pode falar. Uhum. Não, e é só, na verdade, complementar a pergunta. Isso tem sido um desafio cada vez maior, inclusive agora que esses campeonatos são todos online, né, com a pandemia. Então, é muito mais difícil, né, porque não tem mais a questão do espaço físico do evento fazendo essa filtragem meio que natural de que aquela pessoa que está competindo é exatamente aquele player, né? Uhum. E a questão, mesmo antes da pandemia, né, a gente tem que lembrar que o cenário competitivo presencial, ele atinge menos de 1% do segmento competitivo. É realmente das grandes estrelas e, normalmente, ali no cenário mais profissional, a incidência desses problemas é muito menor. Por quê? Porque as pessoas já são reconhecidas, tem muita gente assistindo ela jogar, então se o cara começa a usar alguma coisa errada, ele pode acabar se entregando, né, num live stream da vida. Tem contratos, né? Enfim, tem um tratamento que é um pouquinho diferente, mas, de novo, o presencial ele vai pegar só ali 1%, menos de 1%, né? Então a maior parte do cenário competitivo já era online antes da pandemia e vai continuar dessa forma, então isso acaba sendo relevante, né? O que acontece muitas vezes, desculpa, Rodrigo, até te cortar, que quando você tem uma competição pequena, né, com poucos jogadores, existem os mecanismos, né? Você pede para a pessoa entrar no Discord e tal. O desafio é quando você começa a ter várias competições acontecendo ao mesmo tempo, daí é inviável você fazer tudo isso manualmente, né? Então é onde a gente viu essa oportunidade de ajudar, né, o segmento. Da escalabilidade, né? Aquilo, você está fazendo um torneio com 4, 5 pessoas, você pede a pessoa entrar no WhatsApp, no Discord, no Zoom, e você vê a pessoa tá ali, né? Mas as plataformas com quem a gente trabalha, eles realmente têm centenas de milhares de torneios por ano, né? Então, realmente precisa ter uma ferramenta que dá escalabilidade para o cenário de integridade competitiva, né? E deixa eu trazer uma outra pergunta que também aborda essa questão aí das contas múltiplas, principalmente a prática do smurfing, né? Tem uma pergunta aqui que fala: você acha que as contas Smurfs deveriam ter algum tipo de punição ou advertência dentro de um jogo? Ou isso só atrapalha os jogadores prodígios, né? E aí o usuário lá no chat, ele explicou que ele se refere aos jovens prodígios que ainda não têm contas grandes, né? Então... Eu acho que você tem algumas situações em que o smurfing ele é justificável, né? Então, por exemplo, poxa, eu tenho uma determinada conta, que é a minha conta principal, eu tenho muita preocupação com as minhas estatísticas, que é basicamente o meu cartão de visita ali para patrocínio, para os times e assim por diante, e eu quero tentar um novo jogador, eu quero tentar uma estratégia nova, eu quero aumentar o meu leque de opções. Então, eu ter uma segunda conta para eu praticar e treinar nesse sentido é completamente razoável. Obviamente, tem que ver qual é o que os Terms of Service da plataforma de jogo diz a respeito disso. Eu acho que o grande problema de smurfing é quando a pessoa usa o smurfing para ter uma vantagem competitiva num torneio pago, né? Então, para lá, isso aqui é um torneio amador, ninguém ganha dinheiro com isso, eu quero entrar com um personagem diferente para ficar um pouco mais cascudo, para ficar um pouco melhor, eu acho que tem a sua justificação, né? A sua justificativa. Agora, se eu estou entrando com um jogador numa competição premiada com um nível mais baixo, sendo que eu sou um nível muito maior, aí é basicamente é fraude, né? Isso é basicamente você tá tirando proveito do sistema, o que não é permitido. E tem gente que faz isso também, né? Joga super bem, aí cria outras contas, começa a jogar de novo, e aí progride, e aí vende aquela conta, né? Então, isso também é considerado ilegal. Criando um modelo de negócio com base na fraude, né? Que eu acho se você que se você dá um Google hoje,
Você vai ver, contas de $1 a $20, você conta uma conta Smurf dos maiores jogos aí, né? E normalmente quem está comprando essas contas falsas não é um cara que simplesmente falou um palavrão num torneio e foi banido por causa disso. Você está falando de criminoso, a gente está falando de fraudador que realmente compra isso porque ele vai ganhar muito mais dinheiro com essas contas falsas. Então, e isso é muito ruim para o cenário, com certeza. Se eu não me engano, acho que existe um estudo, né, que fala que esse mercado representa $1 bilhão. Só de contas falsas e duplicadas, Olha só, né? Então é ruim para o jogador, porque você tira o fair play do jogo, você tira a diversão daquele que está querendo, de forma justa, progredir, aprender, ganhar seu espaço no cenário, e você afeta muitíssimo quem promove esses campeonatos, a plataforma, o jogo. Então todo mundo perde. E a gente já está encaminhando aí para o nosso encerramento. Passa rápido, né? Parece que foram assim 2 minutos. Mas encaminhando para o nosso encerramento, eu acho que seria legal vocês darem umas palavras para fechar sobre a importância de um cenário competitivo justo, com fair play, mas também sem toxicidade, né? Então, o que dá para fazer e como, passando a palavra, lógico, pensando na Gamer Safer, como que vocês podem ajudar a promover isso de forma mais ampla? Bom, assim, como a gente explicou antes, né? A gente trabalha com as plataformas de esportes hoje no mundo todo, justamente trabalhando essa vertente de verificação, autenticação do usuário de uma forma escalável, né? A importância para isso nas plataformas é indiscutivelmente a credibilidade. Todo mundo que está entrando num torneio quer ter certeza que ele é justo. A vantagem para o usuário é isso. A gente sabe que a maior parte dos jogadores quer só se divertir, quer que a competição seja justa também. Então, na perspectiva de toxicidade, a gente acha que as organizações também têm um papel importante para mostrar que isso é importante, né? Para levar para o público dela que eles têm esses valores dentro das suas organizações. Os patrocinadores também estão procurando por esse tipo de coisa. Então, não importa se você está se divertindo ou se está querendo um caminho profissional, você se alinhar por esses princípios de fair play, de boa conduta, é indiscutivelmente um caminho muito mais sustentável e muito mais prazeroso. Maria, o Rodrigo falou assim basicamente tudo, mas eu acredito que entregar essas experiências é fundamental para a gente cultivar o interesse, principalmente das futuras gerações, né? Eu tenho um filho hoje de 3, eu quero que ele se interesse, eu quero que ele, né, tenha a oportunidade de jogar em breve, né, num cenário que ele esteja seguro e que vai ensinar os valores corretos, né, como a gente tem dentro do esporte tradicional. E eu acho que é para isso que a gente trabalha e a gente se une, né, a várias outras organizações. A gente não atua sozinho, a gente é parte de várias diferentes organizações que estão trabalhando para promover isso. E estamos abertos também a conversar mais depois, né? O tempo já está acabando. Fiquem à vontade para adicionar a gente no Discord, no LinkedIn, no e-mail, maria@gamersafer.com para quem quiser, rodrigo@gamersafer.com para quem quiser fazer mais perguntas e bater um papo com a gente. Obrigada pelo convite. Bem, eu que agradeço então a presença de vocês em nome da organização do Big Festival e devolvo a palavra aí para o Bruno. Muito obrigado, foi muito bom conversar com vocês. Eu acho que esclareceu bastante as pessoas sobre o assunto. Muito bem, valeu, Pedro. Queria agradecer a vocês, agradecer também a Maria Tamerini, o Rodrigo Tamerini pelo painel, foi muito bacana. E as sessões do Big Festival estão incríveis, fiquem ligados, tem muita coisa legal ainda que vai acontecer aqui hoje. Daqui a 5 minutinhos só a gente está de volta com a próxima palestra. Fica com a gente, que a gente volta já já.